Frazão vai fazer a abertura e no segundo bloco a gente vai ter a parte de esclarecimento das dúvidas que foram enviadas durante todo o mês pelas redes sociais, por e-mail, e que também podem ser enviadas hoje pelo chat, tá? A pergunta que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse primeiro bloco, por favor, mandem as perguntas para a gente, que a gente responde no segundo bloco. Vamos pedir a atenção de vocês especial e a colaboração para o preenchimento de um formulário que nós vamos inserir aqui no chat durante o evento, tá? Então, agora eu quero convidar o nosso superintendente do Instituto Cooperforte, nosso querido amigo Paulo Frazão, para fazer esse primeiro bloco para a gente. Obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando desse momento tão importante para o Instituto, onde a gente, mais uma vez, né, no período pós-pandemia, retorna às nossas atividades e retorna também ao principal, digamos assim, motivo da existência do Instituto, que é transformar realidades de pessoas e de organizações, especialmente daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente rapidamente vai falar um pouquinho sobre o Instituto, afinal, o Instituto Cooperforte, que é o patrocinador desse edital. Eu vou pedir ao Rômulo para subir, por exemplo, a apresentação, para a gente falar rapidamente, que é um guia para a gente tocar o nosso assunto. Então, é o primeiro webinar, né, do Instituto Cooperforte e da Cooperforte sobre o edital 2022, onde nós estaremos falando um pouquinho quem é o Instituto, né, de onde ele surgiu, e também sobre uma nova maneira de atuar que criamos, né, que implantamos a partir de 2022, e vai, digamos assim, vai direcionar, orientar a execução desses projetos que a gente pretende apoiar a partir de 2022. Então, vamos em frente. Pode passar, Romulo. Então, estamos participando do primeiro webinar e vamos falar um pouco rapidamente sobre o Instituto. O Instituto surgiu de uma iniciativa da Cooperforte, né? E quem é a Cooperforte, né? Nem todos conhecem, mas a Cooperforte é uma cooperativa de crédito, né, que surgiu do sonho de 33 pessoas, funcionários do Banco do Brasil, em 1984, que decidiram criar uma cooperativa para facilitar o acesso a crédito dos seus associados. E essa cooperativa ela cresceu, né, nesses últimos 37 anos, vai fazer 38 anos já a nossa cooperativa, e hoje ela tem mais de 151 mil associados. E o principal motivo da criação do Instituto foi atender ao 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Então, com a criação do Instituto, a Cooperforte materializa digamos assim, materializa o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, além de atender os demais, né, que estão listados abaixo. Mas, no momento, o que nos interessa é o 7º. Então, podemos ir em frente, Romulo? Nós atuávamos, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Instituto pré-2022 e a partir de 2022. Então, nós tínhamos, vocês acompanharam, alguns dos senhores e das senhoras são dirigentes de organizações e já trabalharam com o Instituto, já participaram de editais. A gente trabalhava com editais anuais, né? A nossa parceria ela durava no máximo um ano, né? A gente trabalhava com foco no projeto e, apesar de também termos a inserção no mundo do trabalho como um dos nossos objetivos, a gente focava muito na qualificação, né? As áreas atendidas eram de acordo com o que nos era apresentado. E o que muda, então, a partir de 2022? A partir desse estudo que se fez, o Instituto contratou uma consultoria para fazer esse trabalho, e essa consultoria nos apontou que as melhores práticas do terceiro setor indicavam que não mais nós tínhamos que ter parcerias pontuais e anuais, né? Que teríamos que ter relações mais duradouras. E, a partir desse processo, dessa análise, se criou a modalidade de trabalhar com editais trienais. Então, nós vamos ter um edital agora, em 2022. A nossa parceria com as organizações selecionadas durarão 3 anos, né? Nós selecionaremos, então, um projeto por ano, a cada ano dessas organizações, e o foco principal é a inserção no mundo do trabalho. É lógico que por meio da qualificação profissional.
As áreas, então, que a gente vinha falando na hora, as que nos eram apresentadas, não vai mudar muito, no entanto, nós vamos pedir às organizações que nos apresentem aquelas áreas para capacitar as pessoas, onde elas possam causar maior impacto na inserção. Então, isso quer dizer que vocês precisarão fazer um levantamento prévio, né, de qual a atividade que vai ser desenvolvida naquele município que tem mais capacidade de gerar renda, gerar emprego. Então, já é uma primeira mudança, além do tempo, além da parceria, né, além dos 3 projetos, além da parceria de 3 anos, né, já é uma mudança que a gente não exigia antes. Então, vamos pedir agora, né? Nós ainda continuamos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aos mesmos objetivos que já tínhamos anteriormente, que era o 4 e o 8º, né? O 4, educação de qualidade, e o 8º, trabalho decente e crescimento econômico. De cada um desses objetivos, a gente selecionou uma meta, né? A meta do objetivo 4 é qualificar, ter mais pessoas com habilidades relevantes, né, capazes de encaminhá-las e facilitar a sua inserção no mundo do trabalho. E o 8º é reduzir o número de jovens desempregados. Resumindo, são essas 2 metas que a gente põe como meta do Instituto, que automaticamente passam a ser metas das organizações postuladoras de apoio do Instituto. Nós fizemos uma pequena mudança também na qualificação, onde a gente tinha já 2 módulos, né, que traziam complementação, um complemento à capacitação profissional, que era a educação cidadã, formar homens, né, formar pessoas e trazer alguns conhecimentos sobre o mundo do trabalho, especialmente para os jovens, e educação financeira, né? A gente percebeu ao longo do nosso trabalho que era necessário trazer esse conhecimento de educação financeira. Essas 2 permanecem, né? Educação cidadã e educação financeira. A educação financeira vem num modelo mais virtual, não tão presencial como a gente fazia, oficinas presenciais. A gente evolui em função das mudanças que o mundo vem sofrendo, né? E educação, incluímos educação digital, né, que é um básico para que o jovem esteja preparado para adentrar no mundo do trabalho. Hoje, quem não tem esse preparo mínimo, né, sobre a questão digital, ele não tem muita oportunidade no mundo do trabalho. Depois a gente, uma encomenda que a gente tinha, né, uma necessidade, que era saber o que é feito dos atendidos pelo Instituto no mundo do trabalho. Então, falava do acompanhamento dos egressos, né, que a gente pudesse... quem são os egressos? Aqueles jovens, aquelas pessoas que passaram pelos projetos e que agora estão inseridos no mundo do trabalho. E a gente não tem esse acompanhamento. Então, em função do, como falava, da parceria com as organizações, que durarão mais tempo, a gente vai ter essa possibilidade de acompanhar esses jovens e saber como está a vida deles e qual o impacto que causou na vida deles esse projeto que foi apoiado pelo Instituto Cooperforte. Então, pode passar, Rômulo, resumidamente, é isso que a gente queria falar da nova atuação do Instituto. Vamos falar um pouquinho sobre o edital. O edital envolve uma parceria de até 3 anos com as organizações, 3 anos, né, porque a gente acredita que todas que entrarem vão concluir essa participação, vão fazer projetos capazes de inserir as pessoas no mundo do trabalho, capazes de transformar a realidade dessas pessoas que vão participar dos projetos. Então, envolve 3 anos, nós temos um orçado, 2.700.000 por ano de recursos para apoiar esses projetos, 90.000 cada projeto, é o teto que o Instituto trabalha, e a gente pede um percentual de 30% de contrapartida mínima sobre o valor do projeto, né? E o teto que o Instituto apoia é 90.000. Então, digamos um exemplo, né? Se nós temos um projeto de 150.000, o Instituto entra com 90, o restante é da organização. Aí, o mínimo é 30%. Nesse caso, vai dar mais de 30%. A diferença entre 90 e 150 é mais de 30%. Só para deixar bem claro essa questão do apoio e do percentual. Então, a ideia é selecionarmos 30 organizações e
como já falei, formular a parceria por 3 anos. Né? Nós vamos colocar como meta nossa e da organização 90% dos atendidos têm que concluir a capacitação, ou seja, estarão preparados para o mundo do trabalho, e 70% desses atendidos, ao final do processo, precisam estar inseridos no mundo do trabalho. Nós temos um escalonamento que está bem detalhado nas orientações gerais, um documento que acompanha o edital. Isso quer dizer, ela vai ser escalonada porque 50% vai ser no primeiro ano, né? E os outros 20% durante o segundo ano. E a gente vai dizer que o primeiro ano ele se estende até antes de começar o segundo projeto. A gente propõe que esse segundo projeto ele seja executado no segundo ano, desde que a organização venha cumprindo com todas as metas acordadas. Basicamente é isso, mas está muito detalhado no projeto, no edital, e também nas orientações gerais que acompanham o edital. Pode passar, Rômulo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de seleção, como que vai se dar. Está demorando a passar a tela, mas podemos adiantar, né? Então, o edital, a seleção das organizações estará dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa, nós vamos classificar as organizações. Isso quer dizer que as que estão melhores preparadas, que têm maior maturidade, condições de nos entregar ou nos garantir o maior impacto social, serão as organizações selecionadas. E a segunda etapa, aí sim a gente analisa os projetos que essas organizações selecionadas nos apresentarem. Nós teremos, logicamente, um número maior que 30 nessa primeira etapa, mais que 30 organizações. Nós pensamos selecionar, digamos, umas 50 organizações. Dessas 50, tirar 30 projetos bons, né, capazes de nos garantir a inserção no mundo do trabalho dessas pessoas que vão participar dos projetos. Vamos avançar. Aqui vem a primeira etapa, aí, o que a gente vai observar, né? Porque a gente quer trabalhar com organizações mais maduras, né? Digamos, organizadas, e que tenham mais experiência nessa área de trabalhar com qualificação profissional e colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Então, o tempo de existência, o registro, a documentação que se pede, né? Também nós estamos avançando um pouquinho e pedindo para ver quais as que têm uma estratégia bem definida e também se essa estratégia que ela tem definida está alinhada com o projeto que ela apresenta, ou se o projeto está alinhado com essa estratégia. Não vamos repetir uma por uma aqui, porque ficaria cansativo, né? Mas queremos deixar bem claro que todas essas, exceto alguns documentos que são de apresentação obrigatória, né? Eles são todos classificatórios. No edital está bem claro, por exemplo, as certidões, né? As negativas de dívidas, aquelas questões lá, elas são obrigatórias, né? O registro da organização, digamos, ela tem que ter CNPJ, é obrigatório. Então, alguns itens são eliminatórios, se não tem, não participa, mas outros são classificatórios, eles vão somar ponto. Quem tiver mais documentação, mais organização, pontua melhor. Também vamos pedir um vídeo, né, para a organização, onde o seu dirigente deve apresentar essa organização, dizer da sua finalidade e do impacto e da relação que ela tem com a comunidade onde atua. Basicamente, a gente não vai se prolongar muito, até para adiantar o assunto, isso faz parte da primeira etapa, que é a seleção das organizações. Vencida essa etapa, aí passa para a próxima lâmina, vamos? Vencida essa etapa, nós passamos para a segunda etapa, que é a seleção dos projetos. A maioria das organizações já tem muita experiência, já sabe o que a gente observa, mas detalhando, nós temos um público que é priorizado, né? A gente trabalha com pessoas de 16 a 40 anos, jovens são prioritários, né? As áreas de atuação, a gente quer deixar claro que são aquelas capazes de causar maior impacto social, ou seja, em cada comunidade é preciso que as organizações façam um levantamento para ver qual a atividade que naquela região tem maior capacidade de gerar renda para os atendidos. Então, nós chamamos isso aí capacitação por demanda do mercado. O que o mercado está demandando é isso que nós gostaríamos que
nessa linha que nós gostaríamos que o projeto fosse apresentado. Os módulos específicos, já falamos lá, falamos um pouquinho atrás, né? Que é a qualificação profissional propriamente dita, ou seja, vamos capacitar em planificação, em estética e beleza, vamos capacitar em TI, e os módulos básicos, né, que falamos deles lá atrás, educação digital, educação financeira, cidadã e empreendedorismo. A duração do projeto, neste ano, a gente coloca como 8 meses, no máximo, de duração, para que ele encerre em 2022. O número de atendidos tem uma pontuação também ali, os senhores podem observar no edital. Ele começa com 20, a gente tem um teto de 50, e nesse intervalo, quanto mais atendidos, melhor a pontuação da organização. Uma questão que nós colocamos como muito importante são as parcerias, né? Tanto as parcerias institucionais, que são aquelas parcerias que vão ajudar a organização a executar o projeto, mas também, principalmente, as parcerias para a inserção desses atendidos no mundo do trabalho. Ou seja, empresários, né? Outras organizações capazes de absorver essa mão de obra, ou pelo menos encaminhá-las, né, ao mundo do trabalho. O cronograma de execução, com parcelas sendo liberadas à medida que o projeto vai sendo executado. Um outro vídeo, né, apresentando o projeto, a importância da realização desse projeto e até as justificativas, né, por que esse projeto e não outro, por que essa capacitação e não outra. A questão da contrapartida, que nós estamos trabalhando assim com muita ênfase, né? A contrapartida também tem uma pontuação. Quanto mais contrapartida a organização tem condições de oferecer, melhor. E também pedimos, também já é do nosso feitio e da nossa prática, que a organização faça uma análise dos riscos a que está submetido esse projeto. Quais os riscos que podem impedir que a organização cumpra com as questões a que ela se propõe. Então, é importante levantar, no mínimo, 3 fatores, né, que podem impactar negativamente esse projeto. Ressaltando, né, que no manual, nas orientações gerais, tem o detalhamento de cada uma dessas questões que falamos, com bastante clareza, e também eu vi que tem muitas perguntas entrando aqui no chat. A gente depois, vou devolver a palavra para a nossa mediadora, para que ela conduza a segunda parte, e eu também fico à disposição dos senhores para atender as demandas, as perguntas que nós já temos colecionadas, e eu vi que surgiu uma série de perguntas. Eu poderia responder algumas já, mas vamos aguardar. Então, vamos ver como é que a nossa mediadora organiza essa segunda etapa aí. Quero agradecer a presença de todos, estamos muito felizes com o número de pessoas. Tivemos mais de 100 pessoas já logadas, agora estamos com 94. Então, ficamos felizes que gerou interesse, assim, e esperamos corresponder a todas as expectativas e responder todas as dúvidas. De momento, muito obrigado, continuo com vocês e devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias, aí, a Gabriela. Muito obrigada, Frazão. Agora, a gente vai convidar os nossos 2 analistas que participarão conosco do segundo bloco, esclarecendo as primeiras questões que nós recebemos por e-mail, nas redes sociais, tá? Então, primeiro, eu gostaria de chamar a Ana Luzia, que é a nossa colaboradora aqui da Cooperport do Instituto. Ela vai responder para a gente. Caso a organização não apresente toda a documentação exigida no período das inscrições, ela estará automaticamente desclassificada, Ana? Boa tarde, pessoal, né? Como a Gabriela falou, eu faço parte da equipe do Instituto. É um prazer estar aqui nesse Tira Dúvidas, né? Então, a documentação obrigatória tem uma parte da documentação que ela é obrigatória, como bem falou o nosso superintendente, né? Porém, tem outra parte da documentação que ela faz parte da pontuação, da avaliação e dos documentos que nós vamos analisar e observar na organização. Então, essa parte, né, da documentação que está ligada ao formulário que
que as organizações estão respondendo, sim, ela faz parte, vai pontuar na avaliação da organização. Maravilha, obrigada, querida. Agora para o Douglas, que também é nosso colaborador aqui no Instituto. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer também estar com vocês nesse momento, voltando a compartilhar com vocês o edital, né, e tirar as dúvidas que foram surgindo durante a nossa live. Legal. A pergunta para você, Douglas, é a seguinte: o que fazer quando a organização estiver com dificuldades no cadastramento do projeto dentro do sistema de gestão de projetos? A gente disponibilizou no nosso edital, né, 2 canais de comunicação. É um canal para tirar dúvidas nessas dificuldades na elaboração do projeto, que é por meio do e-mail do Instituto Cooperforte. Nós vamos auxiliar, tirando dúvidas de como escrever, de quais documentos são necessários. Agora, qualquer dúvida dentro do sistema, de onde entrar para poder cadastrar, para responder algum questionário, essas perguntas devem ser direcionadas ao próprio sistema Bússola, onde eles disponibilizam lá no canto inferior esquerdo uma janelinha de chat de suporte. Você pode clicar lá que o suporte é acionado e te responde de forma instantânea. Tá ótimo. Muito obrigada, Douglas. Vamos para a terceira pergunta. Eu devolvo a palavra para a Ana. Ana Luzia, os nossos amigos e colaboradores aqui presentes estão querendo saber: os documentos podem ser inseridos todos em um único campo? Bom, os documentos, eles têm um campo específico para serem inseridos. Então, por isso, a atenção no preenchimento, né, no sistema, para que a organização possa colocar cada documento no campo específico. Tá ótimo. Obrigada, Ana. Douglas, o edital permite o pagamento de despesas operacionais e administrativas? Sim, o edital permite o pagamento dessas despesas, desde que elas estejam relacionadas diretamente ao escopo do projeto. Então, as despesas administrativas e operacionais que forem relativas ao projeto podem ser, sim, dimensionadas dentro do orçamento. Tá, então, o edital permite contemplar, eu vou perguntar para a Ana, o edital permite contemplar na parte orçamentária do nosso projeto uma rubrica específica para pagamento de assessoria técnica e elaboração da proposta do projeto? Não. As despesas, elas deverão ser referentes à execução do projeto. As despesas que antecedem ao projeto não serão reembolsadas. Tá ótimo. Gente, eu vou responder rapidinho. A Fabiana perguntou aqui se o vídeo vai ser disponibilizado após o encerramento do nosso webinar. Sim, vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos que vai estar disponível para todo mundo. Douglas, o edital menciona que não serão elegíveis projetos voltados aos programas Jovem Aprendiz e Estágio de Estudantes. Isso significa que entidades formadoras legalmente qualificadas para ofertar cursos de aprendizagem profissional não podem submeter seus programas de aprendizagem, é isso mesmo? É isso mesmo. Diferentemente dos outros anos, a partir dessa nova modelagem de atuação do Instituto, nós não apoiamos mais projetos voltados para jovem aprendiz. No entanto, as organizações que têm esse foco podem apresentar projetos em outras áreas, né, com uma outra qualificação profissional que seja direcionada para a inserção no mundo do trabalho ao final do projeto também. Tá ótimo, obrigada. Ana, a organização tem que apresentar um projeto para 2022 de qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho, ou apenas pode ser no primeiro ano um projeto só de qualificação? Não. Todos os projetos deverão serem voltados para a qualificação profissional com a inserção profissional, a inserção no mundo do trabalho. Todos os projetos, tanto de 2022 como os demais anos. Tá ótimo. Douglas, tem alguma restrição de localidade para participação? Bom, a cobertura, né, do nosso edital é no país inteiro, então qualquer cidade, qualquer estado, qualquer município pode apresentar projeto,
E como o senhor Frazão falou, é só importante que essa localidade sempre observe a vocação econômica, né? Para que possa garantir a inserção no mundo do trabalho, para que os projetos ano 2 e ano 3 possam ser aprovados e terem continuidade. Muito obrigada. O SEBAS apresentado deve ser na área de educação obrigatoriamente. Se for na área de assistência social, haverá diferença na pontuação? Sim. O importante é que a organização que apresente o SEBAS, né, voltado para a área de educação. Caso contrário, a ação não vai receber a pontuação nesse quesito. Entendi. Douglas, a contrapartida pode ser de funcionários já contratados pela organização? Pode sim, e aí desde que esses funcionários também estejam relacionados diretamente à equipe do projeto, né, que está sendo proposto. Além disso, é importante as organizações observarem, dentro do nosso documento Orientações Gerais, que alguns profissionais, né, que estão lá previstos já têm o seu limite orçamentário previsto, né, tem um teto que eles precisam obedecer, mas é permitido sim. Tá ótimo. O edital permite, Ana, a aquisição de maquinário para qualificação profissional, a exemplo de forno, no caso de um curso, por exemplo, de panificação? Sim. Ele prevê como incentiva também. Porém, essa despesa, é importante que fique bem claro que essa despesa ela não poderá ultrapassar, né, um teto, né, de 30% do valor do projeto. O microfone da Gabriela está cortado. Enquanto isso, eu só vou complementar aqui o que a Ana Luzia falou, que esse valor para investimento de maquinário é 30% do valor solicitado, né? Então, o valor que as organizações solicitarem ao Instituto, no máximo 30% pode ser direcionado para investimento em máquinas e equipamentos. Tá ótimo. Obrigada, Douglas. Obrigada, Ana. Douglas, como é que vai ser o cadastro das organizações, dos projetos e o processo de seleção? Como é que vai se dar isso? Eu percebi rapidamente no chat algumas pessoas pedindo acesso ao edital. Então, o edital ele se encontra no nosso site, e dentro do nosso site já tem um caminho para direcionar o cadastro da organização no sistema Bússola. Então, ele faz o cadastro no sistema Bússola, onde ele vai cadastrar a organização por meio daquele formulário de maturidade, que foi mencionado no início da apresentação. Depois, vai anexar os documentos que comprovam, né, aquilo que foi respondido no formulário, e a próxima etapa que vai ser o cadastro do projeto, né? Tudo dentro do próprio sistema Bússola. E é importante destacar também que algumas organizações, às vezes, nos procuram perguntando se temos modelos de projeto, né, para que as organizações escrevam nesse modelo. Mas quando vocês chegarem nessa etapa do cadastro do projeto, o próprio sistema Bússola, ele apresenta em modo formulário. Então, à medida que as organizações vão avançando, é só mesmo responder as perguntas que ele já vai estruturando dentro desse modelo que nós precisamos. Tá ótimo. Após passar pela primeira etapa e ir para a parte de inscrição do projeto, é possível voltar na página do credenciamento para anexar alguma outra informação que ficou faltando? Bom, essa parte... a partir do momento que a organização ela envia, ela não poderá mais retornar a esse momento. Por isso, a atenção no preenchimento e também na leitura das orientações gerais, conforme aí o nosso colega Douglas comentou. Tá ótimo. Douglas, sobre a documentação exigida, as certidões de débito podem ser do CNPJ da organização matriz ou tem que ser do CNPJ onde vai ser desenvolvido o projeto? As certidões, bem como todas as documentações que nós pedimos, ela precisa ser referente à organização que está propondo o projeto, que vai ser a executora do projeto, tá? Tá ótimo. Ana, os comprovantes de registro em conselho estadual ou distrital, comprovantes de registro em conselho municipal,
e a certificação SEBAS solicitados no edital são obrigatórios? Não são obrigatórios, não são documentos obrigatórios, porém, eles fazem parte de um processo seletivo e receberá uma avaliação. A partir do momento que não tem a comprovação, a organização deixa de ser pontuada em algum quesito. Tá ótimo. A contrapartida pode ser financeira e econômica, Douglas? Sim, a organização tanto pode entrar com recursos financeiros quanto econômicos, como a gente mencionou anteriormente, mencionando pessoal, né, que estiver destinado para a equipe do projeto, quanto talvez a estrutura física, né, obedecendo alguns critérios, como a valoração de mercado e alguns critérios que a gente vai sempre analisar dentro da etapa de análise do projeto. Maravilha. Ana, ser econômico só pode aqueles itens... Aqui? Na parte econômica, tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo ler, gente. Alguém escreveu ser econômico, eu não sei o que é isso. Só pode ser aqueles itens de instalações físicas, internet, energia, se econômica, se é contrapartida por econômica. Só pode aqueles itens de instalações físicas, internet, energia. Como comprovar instalações se forem próprias? O Douglas estava até respondendo. Isso. Vou complementar aqui, então. Isso. Na verdade, assim, tanto as contrapartidas podem ser pelas instalações físicas, internet, água, como de pessoal, né, como eu mencionei, e elas vão ser comprovadas por meio de, no caso de uma conta de energia, por exemplo, que a organização mensurou como contrapartida, é somente anexar o seu comprovante de pagamento, né, o talão de energia e o seu comprovante. Quando for pessoal, é só anexar o contra-cheque daquele profissional junto com o comprovante de pagamento do seu salário. Quando for estrutura física, se tiver uma estrutura de aluguel, pode anexar o contrato de aluguel. Então, são documentos que comprovem a existência daquela despesa. Tá ótimo. Ana, a gente falou um pouco antes sobre os comprovantes, né, os registros todos que a gente precisa colocar no projeto. Na documentação referente à estrutura de governança, todas elas têm que ser registradas em cartório ou apenas o estatuto social da instituição? Bom, a documentação que são obrigatórias, logicamente, elas são todas registradas, né? E algumas documentações a gente pede que estejam presentes em atas e reuniões, por exemplo, da governança, quando estabelece a governança, esteja registrada em atas. Se tiver realmente o estatuto social, esse sim deverá ser registrado em cartório, como o regimento da organização também, o regimento interno, tá certo? Tá ótimo, querido. E toda a documentação a ser enviada e anexada na ferramenta de cadastro dos projetos tem que ser rubricada e assinada, não é isso? Exato. Tá bom. O valor de 90 mil é por ano ou para o triênio? Frazão, quer responder essa? Eu gostaria de contribuir também. Uhum. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pequena correção, que na minha fala, né, diferentemente do que está no edital, eu falei 16 anos, há 40 anos. Na verdade, 18 a 40 anos. Corrigindo isso, a pergunta é os 90 mil. Os 90 mil é a cada ano. Então, digamos assim, a parceria prevê um aporte de 270 mil nos 3 anos, até 270 mil. Não quer dizer que seja 270, né? Não. Esse é o limite, no caso. 90 é o limite. Entendi. Por ano. Tá, 90 mil por ano. A gente recebeu uma pergunta aqui, na verdade, primeiro um ponto, né? Uma colocação, 70% de empregabilidade é muito alto. Esse índice foi baseado em alguma outra experiência? Na verdade, ela é uma pergunta que, se vocês quiserem responder agora, ela termina complementando uma outra pergunta que vem em seguida, mas podem responder. Frazão, Douglas ou Ana. Gostaria de responder, né, essa aí dos 70%. Uhum. A gente tem experiências com as organizações de 70%. Historicamente, a média não é 70%. No entanto, nós vimos que as organizações que selecionam melhor a atividade, que tenham a gestão melhor e mais comprometida com o projeto,
e também a qualidade do acompanhamento do projeto, elas conseguem 70%. Então, se algumas conseguem, por que as outras não conseguem? Então, o nosso é caminhar nessa direção. Mas também tem uma questão que nós flexibilizamos um pouco, que a gente exigia, como as parcerias eram anuais, a gente exigia que, ao final do projeto, ou alguns meses depois, eles tivessem cumprido 70%. Isso muda a partir da nova forma de atuação do Instituto. Em que sentido? A gente vai escalonar esses 70%. Então, a gente vai exigir 50% no primeiro ano e os 20% durante o segundo ano de parceria com aquela organização. E ressaltei também na fala, mas vamos repetir, é que o primeiro ano que a gente considera é até antes de começar o segundo projeto. Os projetos normalmente começam em março do ano seguinte. Então, um projeto que começa agora em abril, já com parcerias para inserção no mundo do trabalho, que a gente está pedindo que, desde a elaboração do projeto, se trabalhe essa questão. Então, a gente acredita que é um índice que ficou mais flexível, consequentemente, mais fácil. Não é mais fácil de atingir, mais atingível, no caso. Era isso. Tá. E caso a instituição não consiga alcançar a meta de inserção dos atendidos no mundo do trabalho, no prazo de 8 meses, poderá ser feito um aditivo de prazo, Frazão? Não tem previsão de aditivo de prazo. No entanto, eu volto a esclarecer, não é ao final dos 8 meses, né? É ao final do ano, no caso. Porque, por exemplo, se começou o projeto em abril, terminou em dezembro. Então, ela tem mais 3 meses para comprovar que inseriu 50% dos atendidos no mundo do trabalho, não 70%. O 70% é durante o segundo ano. Uma data a ser negociada com cada organização. Tá ótimo. O edital financia ajuda de custo para os participantes? Sim. As despesas, né, contempladas para os atendidos ou para os participantes do projeto, elas são a alimentação, né, um lanche a cada aula e também o transporte, né, o vale transporte para que o atendido possa ir e vir e participar das aulas. Tá ótimo. Obrigada, Ana. Serão contemplados projetos de inclusão produtiva através do empreendedorismo? Sim, os projetos voltados para empreendedorismo também são contemplados e a comprovação da inserção vai ser por meio do comprovante de geração de renda, né? Então, a geração de renda, né, a comprovação dos 70% de empregabilidade ou geração de renda pode ser comprovados por meio da carteira de trabalho, por meio de um MEI, e aí entra o papel da assistente social, né, que vai apurar no caso de meio informal, né, de trabalho, né, que não seja uma CLT. Então, a assistente social vai fazer essa entrevista, coletar essas informações e documentar isso para nós via sistema Bússola. Tá. Obrigada, Douglas. Em relação à seleção de assistente social para o projeto, continuará sendo feita pelo Instituto Cooperforte junto ao acompanhamento com as analistas? Posso responder essa. Este ano, a gente flexibiliza essa questão da seleção, porque tanto a assistente social como o coordenador serão de responsabilidade das organizações executoras de projeto. Diferentemente, nos anos anteriores, o Instituto contratava, selecionava e fazia parte da gestão do trabalho desse profissional. Agora, nós, dentro da visão de parceria, essa gestão, embora ela tenha obrigações a cumprir, né, com o Instituto, será de indicação da própria organização executora. Tá. Sobre a vocação econômica, a gente deve seguir o elenco inserido no anexo 1 das orientações gerais, ou é possível escolher outras áreas com base na realidade territorial? As áreas que nós destacamos lá são prioritárias, né? Mas pode responder, Douglas, tranquilo. Pode ficar à vontade. Vontade, Douglas.
Então, é isso mesmo. São talvez experiências que nós temos, né? E as vocações, as áreas econômicas que nós colocamos lá são grandes áreas, né? Grandes segmentos. As organizações podem propor de acordo com a vocação da sua área, né? Atividade econômica para aquele setor de modo que ela garanta, né? Que aquela atividade é a vocação do local e vai garantir a inserção dos atendidos no mundo do trabalho. E até é importante ressaltar aqui também que a gente tem uma pequena diferença nesse percentual para pessoas, projetos voltados para pessoas com deficiência, né? Essa meta de 70%, ela cai um pouco. Para pessoas com deficiência, a meta é de 60%. Tá ótimo. Vamos para uma próxima pergunta que nós recebemos aqui no nosso chat. Podemos inscrever o projeto de forma regional, fazendo uma parceria, por exemplo, com o Sindilojas, nas cidades onde esse sindicato tem ações? Com certeza. Pode sim, né? E é importante, né, que a organização já inicie essas parcerias, como o senhor Frazão colocou, né? Porque é esse diferencial que vai trazer um sucesso na questão da inserção, né? Buscando parceiros fortes, sindicatos, que geralmente eles trazem mais parceiros. Maravilha, Ana. Obrigada. A entidade vai apresentar um projeto de execução de 3 anos ou a cada ano é um projeto diferente? Ela vai escrever um projeto para o ano 1 e dentro do formulário ela vai indicar quais serão os projetos para o ano 2 e o ano 3. Só que só será escrito o projeto inteiro para o ano 1 e o ano 1. Para o ano 2 e o ano 3, só deve obedecer o mesmo segmento. Tá? Mas ele vai só descrever resumidamente o que será o projeto do ano 2 e o ano 3. Tá ótimo. Acho que ficou bem claro, né? No critério 8, sinaliza a necessidade de certificação técnica sobre a execução de qualificação profissional. Que atestado seria esse? Você pode dar um exemplo, por favor? Gabi, você pode repetir, por favor? Tá, a pergunta é, no critério 8, está sinalizada a necessidade de certificação técnica sobre a execução de qualificação profissional. Isso é um atestado? Que tipo de atestado é esse? Você pode dar um exemplo, por favor? Na verdade, são a comprovação das experiências da organização com projetos de inserção no mundo do trabalho, né, de qualificação e inserção no mundo do trabalho. Um atestado de capacidade técnica, por exemplo? Como um atestado de capacidade técnica é um exemplo, né, de um comprovante. Tá ótimo. Vamos para a próxima pergunta. O acompanhamento dos atendimentos pós-projeto, do qual você participou, poderá ser realizado durante os 3 anos ou cada projeto terá um prazo específico para esses acompanhamentos? Gostaria de responder essa aí, Gabriel, porque a nossa ideia é manter um acompanhamento permanente, né? Começa a partir do ano seguinte à conclusão daquele projeto. Mas a gente quer manter esse acompanhamento por mais tempo, né? De modo que alguns anos depois a gente ainda tenha, digamos assim, indicação de onde está essa pessoa que participou de um projeto do Instituto em determinado ano. Então, ele é quase que permanente, né? Mas, sim, a partir do 2º ano. Tá ótimo. Para o envio de projetos, precisamos seguir os 4 pontos da qualificação profissional? Ou podemos enviar um projeto, por exemplo, somente com educação cidadã e empreendedorismo? Cabe um esclarecimento aí, não sei se o Douglas quer falar ou a Ana, senão eu falo. Pode falar, senhor. Então, tá. Eu ou você? O senhor. Então tá. É o seguinte, nessa questão da qualificação profissional, os módulos que a gente colocou, que são obrigatórios, um deles o Instituto já aplica, né, que é a educação cidadã. O Educação Financeira também o Instituto desenvolveu uma oficina presencial, está desenvolvendo uma oficina para ser realizada na modalidade virtual. E o que tem de novidade? O empreendedorismo e educação digital, onde nós estamos formando parcerias para também apresentar às organizações
opções dessas duas capacitações. No entanto, se a organização já possui, digamos, no seu projeto, ou na sua forma de atuação, digamos assim, módulos esses dois módulos robustos, por que não aproveitar o módulo que a organização já tem? Então, isso aí é obrigatório, o Instituto disponibiliza, no entanto, a gente conversa com a organização se ela já tem um módulo capaz de nos garantir essa educação, essa formação mínima nessas 4 áreas, por que não aproveitar aquilo que a organização já tem? Então, sim, é possível aproveitar um módulo que a organização já possua, né? Não sei se era essa a pergunta, não entendi direito. Eu acho que é isso mesmo, eu entendi sendo isso mesmo. Se alguém quiser complementar... Sim, eu queria complementar. Os módulos básicos que estamos propondo, né, são, acho que um ensino complementar à formação. Como o projeto visa a inserção no mundo do trabalho por meio de uma qualificação, as organizações precisam proporcionar aos atendidos uma qualificação, uma habilidade para que eles possam ser inseridos no mundo do trabalho. E esses módulos adicionais são um complemento a essa formação. Então, é importante as organizações estarem atentas a isso, né, na hora de escrever o seu projeto, de estarem proporcionando uma habilidade técnica para esses atendidos. Isso, e complementando, quando a organização ela vai estar inserindo o seu projeto dentro do sistema, realmente no módulo básico, no módulo específico, ela vai ter essa oportunidade também de descrever toda essa formação que ela prevê para esses atendidos. Ótimo. E a gente tem limite de beneficiários por ano para cada projeto? Então, eu até comentei na hora da apresentação o número de atendidos, no caso, que nós chamamos, né? O teto é 50 por projeto, porque as experiências têm nos apontado que projetos que buscam atender muitas pessoas, eles acabam, na nossa experiência, não foram muito efetivos, né? A gente botou esse número aí como um número ideal. Inclusive, as turmas, a gente pede que sejam de até 25 alunos, né? Cada turma, no caso de 50. Então, quer dizer, a organização que colocar 50 atendidos, a gente sugere que ela monte 2 turmas para que haja um aprendizado melhor. Especialmente algumas atividades que são muito técnicas, né? E que exigem muita dedicação do educador. É necessário que tenha o pessoal aí está me ouvindo, sabe bem como é que funciona isso. Até pode ensinar a gente aí, mas eu tenho certeza que já também tem experiências, assim, que as turmas têm que ser de um número limitado para que o professor possa evoluir no processo de ensino-aprendizagem. Eu estou juntando aqui, na verdade, a gente recebeu, acho que 5 ou 6 perguntas com o mesmo teor, ou com teor muito semelhante, então eu vou condensar numa só, tá? Para a gente poder tratar desse assunto. Na verdade, é sobre o número de inserção, 70% de inseridos. Se aplica também para projetos voltados a pessoas com deficiência intelectual? É a primeira pergunta. E eu tenho 2 complementares depois dessa, aí a gente pode dividir. Se vocês quiserem começar respondendo essa. Assunto, né, nós falamos isso anteriormente, né, que para projetos para pessoas com deficiência, a meta é de 60%. Sim, maravilha. Os índices de emprego que a gente está considerando, né, são considerados apenas empregos formais ou a gente leva em consideração as aberturas de MEI nesses 70%? Sim, como Douglas... pode falar, Douglas. Pode falar. Sim, como o Douglas comentou anteriormente, né, a inserção no mundo do trabalho, ela compreende tanto a parte da carteira de trabalho assinada, como também a parte de geração de renda, do empreendedorismo, do MEI, de você poder estar apresentando, gerenciando o seu próprio negócio. Então, tudo isso é inserção no mundo do trabalho, mas tem que ser comprovado. Tá ótimo. E, além disso, como é que a gente comprova efetivamente, né, esse quantitativo de 70% de inserção
quanto tempo isso tem que ser comprovado. Por exemplo, vou inserir as pessoas no mercado de trabalho ao final do meu projeto de 1 ano, e eles vão estar trabalhando. Isso, para mim, vale naqueles primeiros 30 dias ou 90 dias, ou vou acompanhar isso por 1 ano. Como é que funciona essa comprovação da inserção no mundo do trabalho? Bem, a gente acompanha o projeto, a execução do projeto, né, mensalmente, junto à organização. E a gente já vai pedindo ações que visam a parcerias e inserção deles já durante a execução do projeto. E a gente libera que esses atendidos sejam inseridos, né, saiam da capacitação, desde que eles já tenham 75% de aproveitamento do curso. Então, já chegou nessa etapa, já pode iniciar a inserção deles. Então, a princípio, o projeto iniciando em 2022, ele vai ter 3 meses, né, acho que até março, fevereiro, março de 2023, para cumprir a meta de 50% de inserção, para ter aprovado o seu projeto ano 2. Né? Como a gente estabeleceu no nosso edital. E para meados de junho, até junho, para finalizar esses 20%, esse percentual de 20%, para atingir o 70% mínimo para a inserção dos atendidos no mundo do trabalho. Tá joia. Quando a organização não tiver algum documento, né, e precisar inserir, a gente simplesmente não insere o documento ou bota uma justificativa. Toda a inserção ela precisa ser comprovada, né? Então, precisa haver uma comprovação que esse atendido, de fato, está gerando renda, né? Seja pela carteira de trabalho, seja pelo MEI, seja por uma declaração assinada de próprio punho. Então, existem maneiras que nós vamos cobrar das organizações, mas precisamos, sim, que tenha um comprovante que esse atendido está gerando renda. Tá. E sobre as demais... Perdão, Frazão, você quer complementar? Só contribuir nessa questão nós estamos também trabalhando a questão da pessoa que é empreendedora. Às vezes ela não está registrada ainda, ela tem que ter um livro caixa, né, digamos assim, das despesas e das receitas. A gente tem aceito também um livro caixa, onde ela anota as despesas, anota as receitas, separa o prolabore dela, que é o mínimo, né, que se espera de um pequeno empreendedor, é que ele entenda que a receita da organização, da empresa, da microempresa dele, não é a receita da pessoa física, ele precisa separar. Então, isso aí nós temos aceito, eventualmente, como um comprovante. Obrigado, Gabriela. Gabriela, então, eu também quero pegar uma carona. Tá. Então, por isso que o empreendedorismo, ele é uma base que a gente exige para os projetos, tanto que é um módulo básico, porque dentro da formação do empreendedor tem toda essa parte necessária para que ele possa empreender de forma legal. Tá certo? Tá ótimo. E sobre o restante da documentação, saindo dessa documentação vinculada à inserção no mercado de trabalho, dentro da documentação dos projetos, se eu não tiver um documento, por exemplo, eu não tenho meu código de ética, eu tenho que anexar uma justificativa, ou eu simplesmente não anexo nada, deixo em branco aquele campo? Ele não anexa nada. Se não tiver um comprovante, não vai ser considerado. Tá ótimo. O módulo específico tem carga horária sugerida ou fica a critério da organização? Posso responder, sim. Esse é o seguinte, a gente vai averiguar com a organização. No entanto, nós temos um histórico, né, de horas necessárias para determinadas capacitações. Não é uma coisa assim rigorosa, né, mas nos dá uma referência. Quer dizer, agora não me ocorre nenhum treinamento assim, mas digamos, 40 horas para formar em panificação, eu julgo que seja muito pouco, né? Então, a gente já tem um histórico aqui, que eu não estou lembrado dos números, que quando a gente vai fazer a análise do projeto, nós fazemos um batimento com esses valores já históricos que o Instituto trabalha. Então, sim, ela atribui, mas nós também checamos aqui na hora de analisar o projeto através do histórico de horas de capacitação e também se aquelas horas foram suficientes para inserir aquelas pessoas no mundo do trabalho. Então, faz esse batimento aí desses dois quesitos. Na documentação interna, nos registros internos que o Instituto tem. Será feito dessa forma.
E isso tudo a gente vai avaliar com relação a essa questão do tempo que foi destinado para essa formação profissional, né, a carga horária total dessa formação profissional, quantos meses essa formação vai acontecer, a sua carga horária dia, né, de aula, tudo isso a gente vai estar observando no projeto. Tá ótimo. Os módulos básicos serão executados pelo próprio Instituto Copperforte? Acho que essa pergunta nós já passamos por ela há pouco tempo, então a gente vai disponibilizar, sim, para as organizações, os módulos básicos todos, ou através do Instituto, através de um parceiro experiente, que a gente já tem, alguma coisa articulada com eles. No entanto, se a organização tem um módulo básico de boa qualidade, já falamos, por que não aproveitar esse módulo? Né? Então, a gente vai analisar, no caso. Tá, joia. O módulo de empreendedorismo deve ser desenvolvido pela OSC? Mesma pergunta, a mesma resposta. Né? Isso, por isso que eu complementei, eu botei coladinha. Tá? Essa parte dos 30% nós já respondemos. Vamos lá, o projeto tem que ser executado presencialmente ou devido ao momento que estamos vivendo, o projeto pode ser executado online, à distância. Então, ninguém falou, eu falo. Na verdade, a gente até estimula, né, a educação à distância. Logicamente, algumas atividades necessariamente são presenciais, né? Ainda não se desenvolveu assim a forma de fazer à distância. Então, sim, pode ser à distância. A gente estimula até que seja. No entanto, algumas atividades eu acredito que ainda tem que ser presenciais, mas não há impedimento não quanto a isso. Desde que... Pode falar, Ana. Isso. Essa educação à distância, né, desde que a organização tenha esse cuidado com o atendido nas questões de acessibilidade, de acesso à internet, de condições operacionais para que esse atendido tenha essa formação profissional, né, garantida. Pode falar, Douglas. Não, além disso, somente ressaltar que nós temos como experiência uma pesquisa que nós internamente fizemos, em que os atendidos afirmaram preferirem projetos presenciais e por afirmarem que conseguem aprender, né, que o aprendizado é melhor presencial do que de forma virtual. Além de tudo, até às vezes também pela a questão da acessibilidade, como a Ana colocou, ser um dos dificultadores também. Mas só isso mesmo, só para poder atentar a esses detalhes quando for fazer a proposta. Ótimo. A gente tem mais umas 3 perguntinhas aqui, mas a gente está se aproximando do horário limite do nosso webinário, né? A gente vai completar 1 hora daqui a 5 minutinhos, então eu vou fazer mais 3 perguntas e quero deixar vocês todos avisados que as perguntas que não forem respondidas nesse momento serão respondidas e disponibilizadas, tá? Ou nas nossas redes sociais, no site do Instituto, para vocês poderem acompanhar essas respostas que não deu tempo da gente responder por aqui, tá? Então, temos aqui, o coordenador do projeto assistente social deverão ser contrapartida? Assistente social e coordenador, como você fazendo, colocou, a partir desse ano, são despesas de obrigação da organização. Então, elas devem ser de contrapartida. Dentro do documento que nós citamos, orientações gerais, que se encontra dentro do sistema Bússola, ele define algumas regras que a gente colocou dentro do orçamento, dentro dessa área financeira. Então, a gente recomenda que todos possam acessar esse documento, dar uma olhada, porque tem esses detalhes de despesa que pode, que não pode, e o teto para cada uma delas. Tá ótimo, obrigada, Douglas. Pode ser um projeto em capacitação técnica em agroecologia, na produção de orgânicos sem certificação para venda direta, organização de controle social? Não há impedimento que se apresente um projeto, a gente precisa analisar, né? As condições de produção, agora a questão informal, aí nós não podemos responder essa pergunta sem uma análise mais
aprofundada do assunto, de conhecer o projeto, conhecer a proposta, conhecer as condições. Se eu entendi a pergunta, não há impedimento quanto à atividade. No entanto, as condições que vai se implantar essa atividade é que a gente precisa observar, e só vai poder observar quando o projeto for apresentado, no caso. Ótimo. Caso o projeto não ultrapasse 90 mil, ainda assim a organização deverá apresentar contrapartida? Sim. Não, se for 70, digamos, um projeto de 50 mil, ainda assim ela precisa apresentar contrapartida. O projeto é, digamos, 50 mil. Ela apresenta 15 mil de contrapartida, o Instituto entra com 35 mil, 70% do valor do projeto total, né, do projeto total, somando a parte do Instituto e a contrapartida. Ótimo. Vamos para a última pergunta. Por que o SEBA só pode ser da área de educação? Na verdade, não. Todos os certificados valem, no entanto, pontuar somente o da educação. Por quê? Porque a finalidade, um dos focos do Instituto é a capacitação, né, a educação. E também a questão do objetivo 4 dos ODS, que a gente estimula que sejam trabalhados os projetos na área da educação. Douglas, eu te interrompi, Douglas, pode complementar, né? Ok, isso. E tanto o certificado do SEBAS quanto qualquer outra documentação que está no edital, que não seja obrigatória, isso vale lembrar para a gente observar sempre. Não é um critério que vai eliminar o seu projeto. Então, às vezes, pode ficar receoso, eu não tenho um registro no SEBAS, então eu não vou escrever um projeto, né? Não tenho um relatório anual de atividades. Não, pode se inscrever sim, só não vai pontuar naquele item. Tá? Isso não é um impedimento para não escrever o projeto. Então, escreva o projeto. Quanto à área econômica, se for uma área promissora, que vai gerar renda para os atendidos, pode escrever também, não há nenhum impedimento nessa razão. Então, pode ficar à vontade nesse sentido, a gente quer receber coisas novas também, estamos sempre de mente abertos para poder receber projetos inovadores. A organização tem que se preocupar sempre de nos mostrar, né, que esse projeto é viável para a geração de renda dos atendidos. Ótimo, obrigada, Douglas. Bom, pessoal, a gente queria... Oi, Ana, fale. Bem rápido. Então, só para esse reforço, que tudo está naquele documento, orientações gerais. Leiam com atenção, que vocês vão poder fazer um ótimo preenchimento, passo a passo está ali, tá bom? E no nosso chat está ali o link de acesso a esse documento, orientações gerais. Sucesso para todos. Querida. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. É uma alegria ver essa sala cheia de gente, né? A gente tem mais de 100 pessoas aqui acompanhando o nosso webinário. Eu queria só reforçar alguns pontos para a gente alertar vocês, deixar todo mundo acompanhando o nosso cronograma. As inscrições para o edital vão até o dia 1º de março. O edital está disponível na página do Instituto Cooperforte, www.ic-cf, que é Instituto Cooperforte-Cooperforte.org.br, tá? Então, vou repetir, www.ic-cf.org.br, no item editais. Vou pedir para o pessoal colocar aqui no chat para vocês o site. O link do Sistema de Gestão de Projetos também está disponível no nosso site, abaixo do link do edital. E, ao ser direcionado para o sistema e acessá-lo, vocês vão poder baixar o documento que a Ana acabou de falar, que é Orientações Gerais, que vai servir para apoiar vocês na elaboração dos projetos, tá? Então, esperamos que tenha sido um evento muito proveitoso para todos vocês. Agradecemos imensamente a participação e vou passar a palavra final para o nosso querido Frazão. Fazendo minhas as palavras que a Gabriela também colocou, né, eu me despeço agradecendo a gentileza da participação de todos os senhores, dizendo que contamos com todos aqui participando do nosso edital. Isso aqui vai, digamos assim, valorizar o trabalho do Instituto e da Cooperforte, né, que trabalha para a inserção de pessoas no mundo do trabalho. Então, agradecer a Gabriela, cumprimentá-la pelo
pelo brilhantismo com que coordenou a operação. Agradecer a presença dos nossos colegas, né, a Ana, o Douglas, mas também os demais colegas do Instituto, nosso presidente José Algaciário, a diretoria da Cooperforte, que viabiliza a ação do Instituto no sentido de colocar esse edital no ar e contribuir pelo menos um pouquinho para a melhoria do nosso país e para a inserção das pessoas, né, tirá-las da invisibilidade e trazê-las para um lugar mais digno, né? É isso aí. Agradecemos e vamos em frente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.